Álvaro Antônio Guinolin, Antônio Cosmo Siqueira, Eugênio Schelni, Vladimir Rossier de Matos, Isael Avelino dos Santos, Isael Machado de Oliveira, Noel de Souza Pereira, Tiago Liquer Raimundo, presente. Wilson de Moraes Souza. Convido o vereador Noel de Souza Pereira para fazer a leitura bíblica dessa sessão. Boa noite a todos. Tenho-vos acompanhado com atenção, mas nenhum de vós deu resposta a Jó. Nenhum de vós refrutou suas palavras. E não digais, nos encontramos a sabedoria. Só Deus pode vencê-lo, um homem não. Sobre a proteção de Deus e respeitadas as disposições legais e regimentais dessa Casa e havendo número legal dos vereadores, declara aberta a 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura do município de Nova Cantu, Estado do Paraná. Consulte seus vereadores quanto à leitura da ata da sessão anterior. Não houver necessidade, deixa a ata em discussão. Ninguém se manifestando, coloca a presente ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Antes da ordem do dia, gostaria de agradecer a presença dos vereadores, todos que nos visitam e nos assistem nessa noite, via Instagram, via Facebook. O pessoal do esporte do assentamento Santo Reis se faz presente aqui hoje, a equipe e os demais. Hoje, na ordem do dia, temos o convite da Secretaria de Esportes, projeto de lei 850 e 855 em segunda votação, projeto de lei 863 em apresentação, acordo de parecer prévio 360/2023 em primeira votação, em apresentação, e o parecer da Comissão de Finanças para votação referente ao exercício 2020 do ex-prefeito José Carlos Gomes, em primeira votação, e o projeto de decreto legislativo 002/2023, referente ao exercício 2020. Peço à secretária que proceda a leitura do convite da Secretaria de Esportes. Ofício 048. Ilustríssimo presidente da Câmara e demais vereadores. Convite para a cerimônia de abertura das Olimpíadas Municipais Norte-Sul de 2023. Venho, através deste ofício, convidar os excelentíssimos senhores vereadores para o evento de cerimônia de abertura das Olimpíadas Municipais Norte e Sul 2023, o evento realizado no Ginásio Esportes Flávio Mariotti, no município de Nova Cantu, no dia 24 de novembro de 2023, sexta-feira, com início às 19h30. Desde já, minha estima e consideração por todos os vereadores dessa digníssima casa, aproveitando a oportunidade para reiterar o protesto de consideração e apreço. Jefferson Fonseca, secretário municipal de Esportes. É, portanto, o convite referente à abertura dos Jogos, na sexta-feira, dia 24, no ginásio do esporte. Estão todos convidados. Peço ao secretário que proceda a leitura da súmula do projeto de lei 850/2023. O projeto de lei 850 abre crédito adicional suplementar ao orçamento do município de Nova Cantu, exercício de 2023. Presidente da Comissão de Finanças, Wilson de Moraes Souza. Dispenso parecer. Antônio Cosmo Siqueira. Dispenso parecer. Na ausência do vereador Vladimir, o relator Isael Machado de Oliveira. Dispenso parecer, presidente. Dispensados pareceres, deixo o projeto de lei 850/2023 em discussão. Ninguém se manifestando, coloco o presente projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado pela maioria dos presentes. Peço ao secretário que proceda a leitura da súmula
do projeto de lei 855/2023. O projeto de lei 855 abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Cantu, exercício 2023, para aquisição de materiais pela Secretaria de Educação com recursos do PAR-FNDE provenientes da emenda parlamentar. Wilson de Moraes Souza. Dispenso parecer. Antônio Cosmo Siqueira. Dispenso parecer. O relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Israel Machado de Oliveira. Dispenso parecer. Pensados pareceres, deixo o projeto de lei em discussão. Ninguém manifestando, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à secretária que proceda a leitura do projeto 863 em apresentação. Servindo do presente, a fim de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei 863 de 2023, que trata de multas administrativas emitidas pelo IAT, Instituto Ambiental do Paraná, no exercício de 2019, as não foram quitadas pela administração anterior. As referidas multas foram emitidas no exercício de 2019 e faziam, à época, o valor de R$ 25.436,64 e solicitamos uma dotação de R$ 30 mil no referido projeto de lei para quitação total, inclusive com multas e juros possíveis. Solicitamos ainda que o projeto de lei 863 seja apreciado e votado em regime de urgência urgentíssima, devido ao prazo de pagamento das seguintes multas emitidas. Certo em poder contar com vossa sempre pronta atenção, aproveitamos a oportunidade para reiterar protesto de consideração e apreço. Ayrton Antônio Aguinalim, prefeito municipal. É, portanto, o projeto de lei 863 em apresentação. Semana que vem irá a votação, tendo em vista que o projeto de lei chega na situação de urgente e urgentíssima para quitar os débitos da prefeitura junto ao IAP. Referente ao parecer da Comissão de Finanças. Fazer a leitura. O parecer? Prestação de contas. Só um minuto. O acordo é na sequência, mas pode ser, é verdade, o acordo. Desculpa, o acordo. O acordo de parecer prévio 360 de 2023, primeira Câmara. Prestação de contas de prefeito municipal, parecer prévio pela regularidade com ressalvas, déficit orçamentário financeiro de fontes financeiras não vinculadas, obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, ausência de pagamentos de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, classificação contábil equivocada de despesas com publicidade institucional realizada no período de janeiro a 15 de agosto de 2020 e no período que antecede as eleições. Trata-se da prestação de contas do senhor José Carlos Gomes, prefeito do município de Nova Cantu, relativo ao exercício financeiro de 2020. A Coordenadoria de Gestão Municipal, após análise do contraditório por intermédio da instrução 1443/2023, conclui que as contas estão irregulares em função dos seguintes itens: resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS, sugerindo a aplicação da multa prevista no artigo 87 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que têm parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no prejulgado 15, sugerindo a aplicação da multa prevista no artigo 87 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, folha 0711. Na mesma instrução, a Coordenadoria ressalva a ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial e a realização de despesas com publicidade institucional até 15 de agosto de 2020, em montante superior à média dos gastos nos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecede o pleito e com publicidade institucional no período que antecede as eleições. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 393 de 2023, peça 51, corrobora a manifestação técnica, é o relatório. As manifestações da Coordenadoria de Gestão Municipal e Ministério Público de Contas são uniformes em opinarem pela irregularidade das contas, além de ressalvas e aplicação de multas administrativas.
Resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios e operações de créditos e RPPS. A instrução inicial da coordenadoria, contida na peça 23, demonstrou as folhas 07 e 08 o encerramento do exercício 2020 com um resultado ajustado negativo de R$ 359.446,68 e com um acumulado negativo de R$ 187.328,32, equivalentes a 1,57% e 0,82%, respectivamente, da receita arrecadada de fontes não vinculadas a programas, convênios e operações de créditos e RPPS. Fontes livres, R$ 22.839.181,19. Quanto do contraditório da peça 45, a folha 05 e 06, em suma, a defesa alega que caberia à contabilidade da próxima gestão, que se iniciou em 1 de 1 de 2021, efetuar os ajustes necessários para o bom encerramento do exercício. Por sua vez, resumidamente, a coordenadoria mantém a condição de irregularidade, asseverando que contraditório apresentado não alterou a situação anteriormente delineada na peça 50, folha 01 e 04. No caso tratado, assiste razão à unidade técnica na medida em que os argumentos apresentados efetivamente não têm o condão de alterar os cálculos apresentados. Entretanto, considerando que o déficit dos exercícios de 1,57%, bem como o acumulado de 0,82%, foi pouco significativo. Releva notar-se que esta Corte, em situações análogas, tem convertido a irregularidade em ressalva e sem aplicação de multa, entendendo que o déficit não seria motivo suficiente para caracterizar desequilíbrio orçamentário que implique na irregularidade das contas. Adoto, portanto, essa solução já consagrada pela jurisprudência. Obrigações de despesa contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. A análise preliminar da unidade técnica detectou que o responsável encerrou o mandato com obrigações financeiras superiores à disponibilidade de caixa no montante de R$ 473.556,09, relativamente ao saldo de transferências voluntárias de R$ 2.161,98, em valores restituíveis de R$ 167.631,76, referente a recursos ordinários livres de R$ 17.499,28 em alienação de bens, R$ 2.198,44 em outras origens, conforme se observa no demonstrativo da disponibilidade líquida por origem de recursos apresentados na peça 23, folha 21 e 22, itens 4.4.2a e 4.4.3a, que, segundo a coordenadoria, caracteriza a afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos critérios fixados no prejulgado número 15 do Tribunal de Contas. Em sede de contraditório, peça 45, a defesa no item 1.8, apresentação de contas negativas em 31 de 12 de 2021. Resumidamente, assim se manifestou. Como nosso mandato encerrou-se em 31 de 12 de 2020, não tínhamos mais a prerrogativa de efetuarmos cancelamentos de restos a pagar da gestão. E como sabedores que a contabilidade do município só encerra nos lançamentos contábeis de janeiro de 2021, por ocasião do encerramento do exercício de 2020 e a abertura do exercício de 2021. Neste caso específico, por tais motivos, as contas apresentadas com saldo negativo caberia à contabilidade da próxima gestão, que se iniciou em 1 de 1 de 2021, efetuar os ajustes necessários para o bom encerramento do exercício. O não cancelamento de restos a pagar de despesas empenhadas nas rúbricas orçamentárias de financiamento e operações de créditos para a realização de obras dos municípios, elas não ocorrem muitas vezes, para não paralisação dos serviços já contratados e permanentes, enquanto durar o respectivo contrato e financiamento, e ainda obedecendo o princípio de empenho global, assim determinado no Conselho da Lei 4.320 de 74. Além disso, assevera que as improbidades não decorrem de má gestão, mas de preocupação para que as obras não fossem paralisadas, cujas despesas contraídas são oriundas de financiamento com instituições financeiras recomendadas e autorizadas pelas autoridades competentes. A Coordenadoria de Gestão Municipal, peça 50,
Ao apreciar as justificativas apresentadas, mantém a condição de irregularidade, uma vez que não foram suficientes para reformar seu entendimento, destacando ainda: quanto ao argumento de quem ocorre saldos negativos em função de ajustes contábeis que deveriam ser realizados em janeiro do exercício subsequente, entendemos que não é possível acatar as justificativas, pois, além de não ter sido detalhado quais seriam tais ajustes e por qual razão, conforme já detalhado nos demonstrativos, as fontes apresentaram o passivo financeiro em 31/12/2020, em valor superior ao saldo do ativo financeiro, ou seja, há empenhos sem disponibilidade de caixa suficiente para sua cobertura. Com relação aos cancelamentos de restos, embora não tenham sido apresentados documentos comprobatórios, efetuamos consulta aos dados do SIM-AM e verificamos que não há empenhos cancelados em 2021, nas fontes que apresentaram resultados negativos. Passo a análise do mérito dessa irregularidade. Inicialmente, para fins do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que pesem as divergências interpretativas desse normativo legal, tem adotado o entendimento segundo o qual, para efeito de cálculo, deverão ser consideradas apenas as efetivas disponibilidades de caixa de recursos não vinculados, excluindo-se as obrigações empenhadas e liquidadas que não sejam de fontes vinculadas. Essa orientação tem por fundamento o disposto no parágrafo único do artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que, no caso de empenhos vinculados a determinados recursos oriundos de, por exemplo, convênios, a frustração da receita em decorrência do não repasse de órgão repassador não pode, em princípio, ser de responsabilidade do gestor, inclusive para efeito de configuração da infração à regra do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso tratado, de qualquer forma, a tese acima aventada tem reflexos concretos nas presentes contas, e ainda considerando que o processo de prejulgado instaurado com a finalidade de revisão no que couber do prejulgado do NU 15 ainda não foi apreciado por esta Corte de Contas, considero que podem ser excluídos do cálculo de disponibilidade financeiras os recursos e despesas vinculadas, sobre as quais, em última análise, o gestor possui reduzido poder de inergência, ao contrário das fontes livres, sobre as quais possui total discricionariedade na sua aplicação. Entendo, de qualquer forma, que em relação às tais fontes o item é passível de ressalva, com exclusão de multa sugerida, na medida em que, tendo sido as respectivas despesas empenhadas, é de sua responsabilidade adotar as medidas necessárias para evitar o déficit em questão, situação essa não comprovada nos autos. Em relação às origens de recursos não vinculados que encerraram deficitariamente, recursos ordinários livres, alienação de bens e outras origens, em virtude dos baixos valores, entendo que as disponibilidades negativas nas respectivas fontes não chegaram a gerar efeitos significativos na gestão seguinte, propósito esse de vedação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo assim ser convertido o apontamento em ressalva com afastamento de multa. A ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. De acordo com a Coordenadoria, peça 23, considerando os termos do laudo de avaliação atuarial que aponta a necessidade de aportes do regime próprio de previdência, visando equacionar o déficit atuarial e a consequente busca do equilíbrio financeiro do sistema, constatou-se que o município deixou de repassar ao regime próprio de previdência o montante de R$ 3.012,79. Em sede de contraditório, peças 45, juntando a documentação que entendeu pertinente, peça 48, em resumo, o responsável esclarece que os repasses estão regulares e integralmente repassados, aduzindo que todos os procedimentos foram tomados e efetuados a fim de não ficarmos com pendência no nosso último ano de gestão com aquele fundo de previdência. Ao apreciar a defesa, a Coordenadoria de Gestão Municipal, peça 50, inicialmente destaca que, ao consultar os dados do SIM-AM, em conjunto com os relatórios apresentados no contraditório, constatou que o total empenhado foi de R$ 1.251.772,28, superior ao valor de aporte previsto no laudo atuarial, sendo pago R$ 1.233.710,33, em inscrito em restos a pagar o montante de R$ 18.061,95, que foi pago no exercício de 2021.
Desta feita, considerando que o saldo remanescente foi quitado em 2021, entende-se que o apontamento pode ser convertido em ressalva e afastada a multa anteriormente sugerida, entendimento este com o qual comungo. Despesas com publicidade institucional realizadas até 15 de agosto de 2020, em montante superior à média dos gastos nos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecede o pleito. O exame preliminar das contas realizado pela unidade técnica detectou que foram efetuadas despesas com publicidade em desacordo com o inciso 7º do artigo 73 da Lei 9504 de 97, com a redação dada pela Lei 3.165 de 2015 e Emenda Constitucional número 107 de 2020. O quadro abaixo transcrito demonstra as despesas realizadas. As despesas com publicidade institucional realizadas a 15 de agosto de 2020. Assim, em face deste apontamento, a Coordenadoria sugeriu a aplicação de multa prevista no inciso 4G do artigo 87 da Lei Complementar 113 de 2005. No contraditório apresentado, peça 45, juntando a documentação que entendeu pertinente, a defesa, em apertada síntese, alega que não gastou absolutamente nada com publicidade e propaganda, mas que, por um equívoco da contabilidade das despesas com publicidade dos atos legais, foram erroneamente registrados como propaganda de publicidade, quando, na verdade, se tratava de publicidade legal. A Coordenadoria de Gestão Municipal, através da instrução número 1443 de 2023, peça 50, acatando os documentos e justificativas apresentadas, constatou que houve a contabilização incorreta de tais despesas na classificação 3.3.90.39.88, serviços de publicidade e propaganda, quando o correto seria 3.3.90.39.90, serviços de publicidade legal. Assim, considerando que não foram identificadas despesas realizadas em período vedado, conclui pela conversão em ressalva frente à contabilização indevida das referidas despesas. De fato, conforme se observa na instrução processual, a despesa inicialmente identificada pela unidade técnica como realizada em período vedado pela lei eleitoral, na verdade foi classificada equivocadamente em elemento de despesa diverso da sua origem. Uma vez comprovado o equívoco, assiste a razão à Coordenadoria em opinar pela conversão do apontamento em ressalva e, consequentemente, afastamento de multa sugerida. As despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicidade legal das normas, regulamentos e editais. Inicialmente, a unidade técnica detectou que foram efetuadas despesas com publicidade em período que antecede as eleições, vedado pela lei eleitoral, conforme prevista contida no inciso 6b do artigo 73 da Lei 9504 de 97, com redação dada pela Lei 13.165 de 2015 e Emenda Constitucional 107 de 2020. O quadro abaixo descrito demonstra as despesas realizadas na peça 23. Despesas com publicidades institucionais no período de vedação que antecede as eleições. Agosto, zerado. Setembro, R$ 2.373,09. Outubro, R$ 2.373,12 e novembro, R$ 2.400. Assim, em face deste apontamento, a Coordenadoria sugeriu a aplicação da multa previsto no inciso 4G do artigo 87 da Lei Complementar 103 de 2005. Em sede de contraditório, a exemplo do item anterior, juntando a documentação que entendeu pertinente, a defesa, em resumo, alega que não gastou absolutamente nada com publicidade e propaganda, mas que, por equívoco da contabilidade, as despesas com publicidade dos atos legais foram erroneamente registradas como propaganda de publicidade, quando, na verdade, se tratava de publicidade legal. A Coordenadoria da Gestão Municipal, da mesma forma, acatando os documentos e justificativas apresentadas, constatou que houve a contabilização incorreta de tais despesas na classificação 3.3.90.39.88, serviços de publicidade e propaganda, quando o correto seria 3.3.90.39.90, serviço de publicidade legal. Assim, considerando que não foram identificadas despesas realizadas em período vedado, conclui pela conversão em ressalva frente à contabilização indevida das referidas despesas. A exemplo do item anterior, conforme se observa da instrução processual, a defesa inicialmente identificada
pela unidade técnica como realizada em período vedado pela lei eleitoral, na verdade, foi classificada equivocadamente em elemento de despesa diversos da sua origem. Uma vez comprovado o equívoco, assiste a razão da Coordenadoria em opinar pela conversão do apontamento em ressalva e, consequentemente, afastamento de multa sugerida. Face ao exposto, voto com fundamento no artigo 1º da Lei Complementar Estadual 103/2005, no sentido de que seja emitido parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor José Carlos Gomes, prefeito do município de Nova Cantu, relativas ao exercício financeiro de 2020, com fundamento no artigo 16, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 103/2005, em razão do déficit orçamentário financeiro de fontes financeiras não vinculadas às obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, da ausência de pagamentos de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, da classificação contábil equivocada de despesas com publicidade institucional realizadas no período de janeiro a 15 de agosto de 2020, no período de que antecede as eleições. Após o trânsito em julgado, remete-se aos autos da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência para as providências contidas no parágrafo 6º do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, à Diretoria de Protocolo para encerramento nos moldes do artigo 398, parágrafo 1º e artigo 168, inciso 7º do Regimento Interno. Vistos relatados e discutidos, acordo. Os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Ivens Linhares, por unanimidade em emitir com fundamento no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 103/2005, parecer prévio deste tribunal, recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva das contas do senhor José Carlos Gomes, prefeito do município de Nova Cantu, relativos ao exercício financeiro de 2020, com fundamentos no artigo 16, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 103/2005, em razão do déficit orçamentário financeiro das fontes financeiras não vinculadas, das obrigações de despesa contraída nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, da ausência de pagamentos de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, da classificação contábil equivocada de despesas com publicidade institucional realizadas no período de janeiro a 15 de agosto de 2020, no período que antecede as eleições. Determinar que, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência para providências contidas no parágrafo 6º do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, a Diretoria de Protocolo para encerramento nos moldes do artigo 398, parágrafo 1º e artigo 168, inciso 7º do Regimento Interno. Votaram nos termos acima os conselheiros José Durval Matos do Amaral, Ivens Linhares e Maurício Requião de Melo Silva. Presente, o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Gabriel Gui Leger. Plenário virtual, 10 de agosto de 2023, sessão virtual número 13. Ivens Linhares, presidente. Relatório. Relatório inteiro, vereador. Parecer completo? Só a conclusão. Só a conclusão? A conclusão do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Conclusão da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, reunida nesta data, acolhe pelos próprios fundamentos o voto do relator, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas do Poder Executivo Municipal de responsabilidade do senhor José Carlos Gomes, referente ao exercício financeiro de 2020, conforme decreto legislativo em apenso. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2023, Wilson de Moraes Souza, presidente, Eugênio Scherno, relator, e Álvaro Antônio Ignorim, secretário. Com a palavra, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito municipal, todos que se fazem presente, todos que nos assistem através do Facebook, internet. Senhor presidente, hoje é a 27ª conta que eu voto aqui nessa casa. Porque todo ano tem uma conta, todo ano tem, né? Então é a 27ª. E eu, graças a Deus, tenho a minha consciência tranquila,
que toda a vida eu fui imparcial. Eu nunca votei por questão política. Eu votei de acordo com aquilo que o tribunal indicou. Então foi lido aqui todo o acordo do parecer do Tribunal de Contas, todos ouviram e viram que ali foi vários conselheiros, vários desembargadores, técnicos que optaram pela aprovação, mesmo com ressalva, pelas contas do exercício 2020 de responsabilidade do senhor José Carlos Gomes. Então a nossa comissão achou por bem acompanhar o parecer do tribunal. Eu gostaria que o senhor colocasse em discussão para que o plenário pudesse dar o seu voto e a sua opinião. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço o presidente da Comissão de Finanças, onde fez o relatório final, juntamente com o vereador Álvaro Antônio Gnolin, secretário e o relator Eugênio Schelni, pela aprovação. Está em discussão as contas 2020. Álvaro Antônio Gnolin. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, população que se faz presente, que nos assiste. Só complementando, né, a fala do nosso presidente, do Wilson, que foi um esclarecimento e uma opinião unânime, né, sem demagogia, onde se trata de uma outra situação também que foi votada há pouco tempo nessa casa, que ela veio aprovada com ressalva. Continuamos acompanhando o Tribunal de Contas e o relator, acreditando que eles têm maior entendimento da gente, né, sobre isso, e era só para ressaltar isso, que a nossa opinião foi embasada ao relator. Muito obrigado, presidente. Está em discussão as contas. Vereador Eugênio. Presidente, vereadores, pessoal que foi presente, prefeito, os demais aí que estão aí. Então, nós estivemos conversando. Quem somos nós para votar contra? O pessoal, o relator, do Tribunal de Contas, que são doutorados, que estão lá. Já votei aqui no anterior aí, contra o Tribunal de Contas, mas depois voltou, acabamos consertando. Sou favorável a essas contas do Tribunal de Contas, voto favorável ao Tribunal de Contas. Meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Está em discussão as contas relativas a 2020. Ninguém fazendo uso da palavra. Lembrando que é matéria exclusiva, poucas matérias que eu voto, né? Esse é o voto onde precisa de maioria absoluta dos votos para aprovar a matéria. O meu voto é favorável, quero antecipar a todos, aonde, juntamente com o vereador Wilson, conversamos essa semana com os assessores jurídicos, aonde o Tribunal de Contas emitiu um parecer favorável com ressalva, né? Pode ver que o acorde ele é longo, ele é extenso, várias demandas foram feitas dentro da conta para estar regularizando, mas a opinião final do Tribunal de Contas é pela regularização. Da mesma forma que eu votei a favor da conta do ex-prefeito Ayrton, do atual prefeito Ayrton, com ressalva, vou votar também na conta do ex-prefeito José Carlos Gomes, mesmo tendo ressalva, pelo entendimento técnico que eu tenho e não pela politicagem que se faz. Então, se a conta está aprovada com ressalva, deve ser mantida com ressalva. Coloca a presente conta em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao secretário que proceda à leitura do Decreto Legislativo 002/2023. O projeto de decreto legislativo aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2020. A Câmara Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, aprovou e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Fica aprovada a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativos ao exercício financeiro de 2020 e, consequentemente, aprovado o acordo de parecer prévio 360 de 2023, segundo a Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2023. Wilson de Moraes Souza, o presidente da comissão, Eugênio Schelni, relator da comissão, e o Álvaro Antônio Gnolin, secretário da Comissão de Finanças. Alguma salientação, vereador? Não? Está em discussão o decreto. Ninguém manifestando, coloca em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade das presentes.
Como não consta mais nada na ordem do dia, deixo a palavra livre para outros assuntos. Vereador Giló. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que fazem presença na casa, funcionário Luiz Alberto, prefeito municipal, Antônio Paiani, mais o colega ali está do lado. Senhor presidente, eu queria que o senhor encaminhasse um ofício ao setor executivo. Sempre mais cobra sobre aquela estrada do 48. Sei que essa última chuva que deu aí foi muito estrago, né? Só que eles estão numa situação muito difícil. O seu executivo manda um caminhão, uma pazinha lá, e colocar uns cascalhos nos lugares mais críticos, para que eles consigam vir para a cidade, que está muito difícil. Até antes de ontem eu estive lá no 48, não está fácil. Não está fácil para a pessoa que vai com a condução lá, que eu fui com a minha caminhonetinha lá, está difícil. Inclusive, reclamei sobre, lá em frente ao Cesário, que o Juri Riedo lá, o filho dele, ele tem um carro baixo, ele não está conseguindo ir para a cidade, não está passando. Vai lá, dá uma quebrada, para ele para conseguir passar com a condução. Está muito difícil. E aquele bueiro lá, que eu já tinha cobrado antes da chuva, está difícil ali, está mais quase dando para passar ali. Então, eu espero que o executivo faça um quebra-galho ali, pelo menos um quebra-galho para esse povo passar, porque ele se encontra abandonado ali, viu? Outro ofício, sobre aquela estrada do Valcírio Koski, ali, da balsa. Foram esses dias lá, uma máquina, mas deu uma rapada. Aí choveu, ficou pior. E eles estão pensando nessas próximas chuvas aí, que está previsto, uns dias de chuva aí, como que eles vão vir para a cidade. Os filhos vêm para as escolas, não vai ter jeito. E o executivo cascalhar os lugares mais críticos ali, que está muito difícil. Até uma criança teve que vir às pressas para o hospital, ainda bem que foi na volta. O carro ficou no meio da estrada, na valeta, não conseguiu sair para chegar na casa. E outro ofício sobre aquela rodoviária. Eu já cobrei aqui a semana passada, mas eu gosto de ir assim na faixa de 5 horas da tarde, quando vê a vez foi feita a limpeza. E a gente chega aqui e cobra uma coisa que já foi feita. Mas eu fui lá agora às 5 horas da tarde e aquela rodoviária está abandonada. É muito triste. Ali uma zeladora faz aquele serviço, deixa limpinho, e a gente chegar ali, aquelas pessoas que descem de um ônibus de outra cidade, chega e desce numa rodoviária que está ali, o que eles vão falar? A cidade está abandonada, porque aquele banheiro, o banheiro feminino, que é o masculino, feminino eu não fui, das mulheres, masculino, eu fui lá, ele se encontra numa situação difícil, tá fedendo, e não é uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não, tem mais, que não tem zelador ali. Você chega na frente do banco e você vai que dali está encardido, está como parece que, pelo amor de Deus. Então eu espero que o executivo arruma uma zeladora ali, limpa. Inclusive, parece, se eu não me engano, parece que o Detran ali, vai mudar o Detran ali para a rodoviária, se eu não me engano. Vi falar. Às vezes pode não ser, né? Quem me falou, não ser verdade, mas parece. E acredito que não é difícil uma funcionária ali para fazer a limpeza. Porque qualquer vereador pode ir lá amanhã e ver o que eu estou falando. Eu não estou criticando. Não, porque a gente é vereador, a gente quer bem do município. A gente quer bem. Então eu espero que o executivo arrume uma zeladora e vai lá e faz a limpeza naquela rodoviária. Tá feio demais, viu? Outro, queria reforçar um ofício do vereador Orgênio sobre aquela ponte ali, vereador, que vai para a Vila Rural. Aquele lateral ali está caído faz muito tempo. Aquele corre perigo de uma criança cair naquele rio ali uma hora e ser pior. E é pouca coisa ali, arrumar.
reforçando o ofício do vereador Eugênio, que já pediu isso aí. E também, a prefeitura, outro ofício, ela tem duas retas escavadeiras. Esse rio Tonete está precisando de uma limpeza. Está precisando de uma limpeza ali. Porque antes tinha uma reta escavadeira e limpava, agora tem duas. Pode limpar. E outro ofício, que eu já cobrei aqui, até o teu cidadão está presente aí, sobre essa linha do 48, o ônibus, que as pessoas ligam para o Joel lá, e ele não responde. Ele não responde aos moradores lá, os pais dos alunos. Inclusive, eu peguei, mandei áudio para o Joel, e ele não me respondeu. Ele não me respondeu. Eu acredito que ele tinha que responder. O vereador respondeu, o cidadão lá que mora no sítio, tem seu filho estudando, e a maior parte ali está... Choveu, o ônibus não vai, né? E eu acredito que o executivo tem que ver isso aí. Ver isso aí, porque as cobranças vêm no vereador. Pelo menos aqui, a mim vem muitas cobranças. Todo dia cobrança. E eu sou um empregado do povo. É o povo que paga o salário meu. Então eu tenho que cobrar. Cobro o executivo. Vou continuar cobrando mesmo. E é o dever meu. E no mais, obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Giló pelos pedidos. Eu queria, vereador, dizer para o senhor que sobre o bueiro do Cantuzinho, eu estive lá ontem, pessoalmente, e o bueiro é de material, não é de pau. Temos lá 7 manilhas de 2 metros, onde apenas a cabeceira é de pau. Semana passada o senhor disse que o bueiro tem mais de 200 anos, pau, e lá ele é de material. O que acontece que desbarrancou foi as madeiras laterais ali, certo? Quem quiser estar lá o bueiro, para ir lá conferir, olhar. Eu tive a curiosidade lá, já que o vereador falou que era de madeira, né? Eu tive lá presente, e o bueiro é de material, com 7 manilhas de 2 metros. A questão da estrada do 48, estão remodelando hoje, estão lá, foram até na Fazenda Figueiredo, conversei com o prefeito no sábado à noite ainda, inclusive, está o maquinário, já estiveram lá na propriedade do senhor Alceu, já recuperaram 2 bueiros, está sendo feito, né? Da melhor maneira possível, sempre está sendo resolvidas as situações. Eu não sou muito de debater em plenário, mas sim nos bastidores. Então, as máquinas estão no 48, a pedido meu e dos outros vereadores, já está suprindo aonde o Bacuro me solicitou, o Hermes da Fazenda Figueiredo me solicitou, o seu Pedro de Ziurzi me solicitou. Eu não gosto de expressar nome, mas já que eles me pediram, e se é para falar que é fiscal do povo, eu também sou fiscal do povo. Eu também recebo muitos pedidos, dia e noite, inclusive. A única diferença é que eu consigo intermediar um pouco, né? Mas na medida possível a gente vai trabalhando para melhorar. A questão do rio, nós temos um pedido da liberação ambiental do Instituto das Águas. Não é fácil chegar a limpar um rio sem autorização deles. Estamos debatendo juntamente com o prefeito há mais de 6 meses essa situação, né, com as 2 máquinas, como o senhor disse, vai se disponibilizar para limpar, mas a gente está trabalhando para que seja a coisa certa, que esteja liberação do IAP. Não é simplesmente chegar lá e querer fazer a limpeza, mas sim a gente precisa de uma liberação do IAP. A palavra está livre para outro assunto. Deixa o vereador Giló falar. Pode falar, vereador. Senhor presidente, o senhor foi naquele bueiro... Olha, você passa direto ali? Sim. Depois que abriu tudo ali para baixo, ali? Sim. Estava com espal ali? Sim. Tudo. Mas, senhor presidente, mas o que é isso? Mas passar um asfalto ali, porque caiu para baixo. Se fosse manilha, fosse tudinho, não teria problema. Amanhã cedo, se o senhor quiser, nós vamos nós 2 lá para ver. Então, olha, eu passei lá, a caminhoneta, cabia uma condução só, senhor presidente. Sim, porque a cabeceira é de madeira, que segurava a terra. E o bueiro passou por cima. Mas quando foi fazer o asfalto, já poderia o engenheiro chegar ali e fazer uma ponte ali.
Não deixa aquele pau ali. Pau, eu falei que... Eu conto para o senhor onde é que está a ponte. Ficou para outra gestão terminar a ponte e não foi colocada lá. Foi para outra gestão colocar a ponte e não terminou lá. Porque... Não, eu estou falando agora, senhor presidente. A ponte foi O solicitada lá. asfalto passou em cima ali. Sim. Mas está a 7 manilhas lá. O senhor quer ir lá ver a 7 manilhas? De concreto? Mas não era para acontecer. Eu desci do carro e entrei de baixo para ver. Eu desci do carro e entrei de baixo. Mas eu também ia lá. Amanhã eu vou fazer a filmagem. Amanhã eu vou fazer a filmagem, vou postar. Eu falei que tinha um pau lá de 200 anos. Quando aquela árvore nasceu e cresceu, e eu achei até mais, mas é uma madeira, tudo bem. né? Eu acho assim, que quando foi fazer aquele asfalto ali, tinha que já fazer a ponte de material primeiro. Aí o asfalto passar do jeito que foi feito as outras aí. Era manilha de 1 metro, foi trocada as manilhas, colocado maior, mas de concreto, não é de madeira. Aí caiu tudo para baixo, né? Caiu tudo. Não, é serviço mal feito, mal planejado. Eu acho que qual engenheiro que pode liberar uma coisa daquela ali? Né? E tem um problema, senhor presidente. Eu vou encaminhar mais um ofício. Pode Sobre ficar à as pontes, vontade. já que você falou sobre as pontes. Senhor presidente, mas essas pontinhas que foi feito aí, e com esse lateral quadrado de eucalipto, fosse pelo menos uma madeira, né? Mas eucalipto, isso aí, quando é mais tarde, sabe, o eucalipto ele não aguenta, fosse pelo menos tratado, não é? Onde foi feito? Senhor presidente, lá nos pranchas, aquela pontinha está lá os quadrados, lateral, quadrado ali, viu? Quadrado. Foi jogado o concreto em cima dos trilhos que já tinha, 2 trilhos, né? Um caminhão de concreto. Até o prefeito gravou um vídeo lá naquela pontinha e falou, ela ficou de 38 a 40 mil reais. Mas ela dá o quê? Mas o prefeito falou num vídeo aí. E foi colocado, se você quiser ir lá amanhã, não vê os quadrados de eucalipto. Tá, mas ficou eucalipto ou ficou concreto? Não, o concreto assim, mas o eucalipto é os quadrados lateral. Quando é mais tarde, quando poder ser, aquilo ali vai caindo dos lados. Vamos lá ver. Vamos lá ver amanhã. Eu acredito que o eucalipto foi colocado provisório para segurar o concreto. Não, provisório. Mas eu vou lá ver. Não pode, é quadrado, assim em cima, sei lá. Mas daí fica direitinho. Eu vou lá amanhã. Eu vou lá. Ele é por baixo, assim, jogou o concreto em cima e ele pega. É quadrado de eucalipto. Eu vou lá amanhã. Pode ficar tranquilo. Da mesma forma que eu fui no bueiro, eu vou lá. Beleza, certinho. E Vou lá. você vai ver que eu estou falando a verdade. Beleza, presidente? Tranquilo? Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiro Giló, hoje eu não aguento mais trabalhar de construtor, porque eu estou velhinho já, mas eu já fui construtor. E o senhor há de saber que hoje, por exemplo, você fazer uma laje que nessa aqui, você tem que ter a laje para colocar e depois concretar em cima, ou você tem que fazer uma estrutura de tábua, ou madeirite, bem calçada e encher de concreto. Então essas madeiras que tem lá, meu companheiro, justamente foi para segurar os concretos. Então acho que é falta do senhor pensar um pouquinho, desculpa, mas o concreto ele não vai parar no vento, ele tem que ter um suporte para poder acalmar em cima, certo? Então a ponta está lá feita de concreto e pode passar colhedeira, caminhão, que você pensar lá em cima não tem problema nenhum. Isso eu tenho certeza porque eu estava lá acompanhando. Mas, senhor presidente, eu não gosto de esticar muito, porque eu acho que o povo de casa fica cansado de escutar tanta, né? Eu queria só fazer aqui, pedir um ofício ao executivo. Eu tive conversando com o jurídico da prefeitura a respeito da documentação daquele loteamento que tem aqui, perto do Antilha aqui, o loteamento que fica perto desses barracão dos Bacerdes aqui. Então, faz muitos anos que esse pessoal mora ali e eles estão preocupados que os coitados não têm documento e dependem da prefeitura. E eu conversando lá com o jurídico da prefeitura, ele falou, não, tá para sair a ordem judicial para a prefeitura emitir documento. Então eu gostaria, se fosse possível, o prefeito municipal pedir ao jurídico da prefeitura para mandar um ofício para essa casa, dizendo quando mais ou menos esse pessoal vai ter a documentação deles em mão. E eu acredito que é o seguinte,
Se eles falarem que no início do ano que vem já esse documento pode estar em mão, eu tenho certeza que eles vão passar um final de ano muito feliz, porque eu acho que cada um que mora num lugar, ele quer ter seu documento, certo? Era só isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. O ofício será encaminhado, vereador. Com a palavra, vereador Eugênio. Muito bem lembrado, Vilcinho. Uma vez eu já cobrei esse documento ali, e eu acredito que uma hora sai esse documento. E também agradecer o Thiago, a Elza, o Piá da Elza. Passei indo para Curitiba lá numa reunião com o deputado. Passei mal na estrada, o pessoal sabe, fiquei muito ruim. Eu agradeço muito o Thiago, a Elza, o Piá da Elza, o Ayrton, que nas horas difíceis estava lá ligando, não sei para quem, para me atender lá, que eu passei muito mal, o Thiago estava junto, quase morri. Agradeço muito, Ayrton. A pessoa tem um defeito, mas também tem qualidade. Nas horas mais difíceis, a pessoa está ali ajudando, dando uma força. Enquanto os médicos me atenderam, o Thiago e a Elza não saíram de perto de mim lá. E daí me levaram para o Guarapuava, o Ayrton ligou não sei para quem lá, já ligaram lá, me atenderam muito bem. Obrigado, Ayrton. Tem que reconhecer também. Tem defeito, mas tem mais qualidade que defeito. E também, Ayrton, essas pontas aí. Nós não falamos, nunca falamos dessas pontas aqui que você fez aí, que passou aqui pela Câmara, que todos nós aprovemos. Todos nós aprovemos as contas aí, ó. Uma coisa que é de todos os vereadores, 48 lá, me ligaram agora esse tempo, não vou falar o nome, pediu o Thiago, conversei com o Ayrton falou que em breve ele dá um jeito, choveu muito, as coisas estão difíceis, tem mais coisa feita do que para fazer. Ó, Ayrton, não estou puxando o saco e cada um tem uma opinião. Só sei que eu estou falando uma coisa que eu sinto e é verdade. E também agradecer o povo das igrejas que fizeram muita oração para mim. Tive bastante visita lá, pessoal pedindo a Deus por mim. Agradeço muito. E ó, Ayrton, e pode contar comigo aqui. Se você estiver errado, nós estamos cobrando, mas se estiver certo, nós estamos vendo também. Essas obras que está fazendo aí, ó. Ser prefeito não é fácil, tem tanta coisa. Vereador é fácil porque tem 9 aí. Um atende outro, e o prefeito tem que entender o canto inteiro. Daí não é muito fácil. Mas, ó, obrigado e desculpe se eu me exaltei um pouco. E agradeço muito a população que orou por mim. Muito obrigado. Senhor Eugênio, nós que agradecemos. Foi uma situação inusitada, onde a semana passada eu disse aqui, ele acabou passando mal indo com nós para Curitiba, né? E agora está se melhorando, se restabelecendo, né? Senhor Eugênio vai melhorando aos poucos. Isso faz parte do dia a dia. Às vezes a pessoa acha que está bom, né? E de repente acaba aparecendo alguma doença. Mas Deus vai lhe abençoar e em breve estará solucionado todos esses problemas. A palavra está livre para outros assuntos. Vereador Alvo. Senhor presidente, o senhor me permite, seria um convite. Agora para o próximo final de semana, os nobres vereadores receberam o convite do casamento comunitário. Vai ser de noite, né? Mas na mesma data, eles aqui de Nova Cantu. Está virando uma tradição já aqui do município. Todo ano nós fazemos, e sempre é uma festa presente de todos os vereadores, população que nos assiste, aqueles que se fazem presente. No sábado, em torno das 15 horas, vão se reunir lá no assentamento Jerusalém, lá onde foi feito os morros, vai ter um lugarão para assistir, quem quiser levar criança, família, vai ser um ambiente bem agradável. E no domingo, a partir das 10 horas, estaremos lá de novo, conto com a presença de todos. A princípio era só isso, presidente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador, está feito o convite. A palavra está livre para outros assuntos. Gostaria de salientar aos senhores vereadores que amanhã, e toda a população, vai ser realizado a licitação do concurso público. Então, em dezembro, vai ter o concurso público, né? Vai sair o edital amanhã de alguns cargos que estão precisando para suprir a demanda da prefeitura. Amanhã a licitação com provável realização em dezembro. Né? Então, em dezembro, aí, a gente vai ter o concurso público. A data exata não está definida. Né? A empresa ganhando amanhã, será restabelecido o prazo do concurso, vai haver prazo também para as inscrições, né? Com o tempo, né? Vai ser divulgado nas redes sociais aí da prefeitura e os demais meios de comunicação. Então, aqueles que tiverem interesse, depois da manhã provavelmente estará à disposição aí o edital do concurso.
Lembrando também a todos os senhores vereadores que as datas das prefeituras está sendo feita a limpeza integral. Então, aquelas que pertencem à prefeitura na cidade, está sendo feita a limpeza em todas aí também. Como não consta mais nada na ordem do dia, dou a sessão por encerrada.